Olá, aula de artes, dando continuidade ao século XX, primeira metade, outras tendências. Hoje nós falaremos sobre a fantasia invade a realidade. Então, nas duas primeiras décadas do século XX, os estudos psicanalíticos de Freud e as incertezas políticas que tinha na época criaram um clima favorável para o desenvolvimento de uma arte que criticava a cultura europeia e a frágil condição humana diante de um mundo cada vez mais complexo. E aí surgem novos movimentos estéticos que, representando a realidade de maneira bem fantasiosa, eles procuravam denunciar a falta de sentido da civilização contemporânea, como é o caso da pintura metafísica, do dadaísmo e do surrealismo, cujas linhas mais significativas nós veremos depois, veremos agora, né? Aliás, depois não, agora. Então, o Dada e o surrealismo. Lembrando que a arte está sempre ligada com a sociologia, eu estou adorando dar essas aulas porque eu consigo fazer um link entre os aspectos sociológicos e a arte, porque o artista ele sempre vai criticar o momento presente, sempre, e isso é muito bonito. Então uma arte mesmo que se preze arte vai sempre fazer uma crítica. Durante a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, artistas e intelectuais de diversas nacionalidades, contrários ao envolvimento de seus países na guerra, exilaram-se em Zurique, na Suíça, e aí com isso eles acabaram fundando um movimento literário que expressaria suas decepções com o fracasso das ciências, da religião e da filosofia existente. Com isso, esse movimento surge, né, que no caso é o Dada, estranho demais, né? Dada, nome escolhido pelo poeta romano Tristan Tzara. Uma das versões sobre a criação deste nome relata que o poeta abriu um dicionário ao acaso e deixou o dedo cair sobre uma palavra qualquer da página. E o dedo indicou a palavra dada, não dada, dada de dar, que na linguagem infantil francesa significa cavalo. Mas isso não tinha a menor importância. Qualquer que fosse o nome atribuído ao movimento, aí também reside a crítica. Tipo, eu quero mostrar que é uma aversão a tudo que está acontecendo. Então, que seja qualquer nome. Então, o dedinho caiu lá, é lá mesmo. Então, eles queriam afirmar que a arte estava perdendo todo sentido. Então, que diferença faz? Qualquer nome serve. Basicamente é essa a crítica. Então, é preciso considerar que os estudos de Freud chamavam atenção para um aspecto novo da realidade humana. Então, eles revelavam muitos atos praticados pelos homens, né, praticados de forma automática e que causam um monte de reações por causa dessas atitudes. Então, dessa forma, os dadaístas propunham que a criação artística se libertasse dessas amarras do pensamento racionalista. E eles sugeriam que ela fosse apenas o resultado do automatismo psíquico, selecionando e combinando elementos ao acaso. Tipo, aqui, eu vou fazer uma arte dadaísta, eu pego essa xícara junto com essa latinha aqui de água tônica e coloco uma dentro da outra, ou coloco uma assim, sei lá, e faço uma arte. Basicamente é isso. Mas lógico, né, com crítica. Qualquer um não dá conta de fazer, não. Não é bem assim, não, que funciona. Certo? Então, na pintura, essa atitude foi traduzida por obras que usaram o recurso da colagem. O dadaísmo, e principalmente o seu princípio, né, do automatismo psicológico, propiciou o aparecimento do surrealismo. Isso na França, né, em 1924. O poeta e escritor André Breton liderou a criação desse novo movimento e escreveu seu primeiro manifesto em que associa a criação artística ao automatismo psíquico puro, né? Nesse caso puro. Dessa associação resultam as obras criadas que não tem nada a ver com a razão, é completamente desprovida de razão. Não é para olhar e ficar tentando colocar um significado dentro da razão. É uma obra que você olha com as emoções.
Então, essa obra não está preocupada com a razão, com a moral ou com a estética em si. Portanto, para os surrealistas, a obra de arte não é o resultado das manifestações racionais e lógicas do consciente. É como o nome diz, automatismo psicológico. Então, ao contrário, são manifestações do subconsciente que são absurdas, ilógicas, surreais, como a imagem dos sonhos e das alucinações que produzem as criações artísticas mais interessantes. É aí que entra aquela obra que todo mundo conhece, daqueles relógios derretendo perto da praia, que não faz o menor sentido. E também faz uma crítica com relação a como o tempo é questionável. Aí em seguida vem uma outra obra que eu quero que vocês assistam essa aula acompanhando o PDF que eu enviei para vocês. Tem a Descoberta da América por Colombo, que é um óleo sobre tela, de Salvador Dalí, que mostra um estandarte com a imagem de uma santa, um anjo à frente da embarcação, um céu atrás, um céu se abrindo. Então é bem surreal mesmo, bem surreal. Às vezes, as obras surrealistas representam alguns aspectos da realidade, com o excesso do realismo. Entretanto, elas aparecem sempre associadas a elementos inexistentes na natureza, criando conjuntos irreais. Dos pintores surrealistas, nós temos Salvador Dalí, e é sem dúvida o mais conhecido. E sua obra, A Persistência da Memória, é reproduzida em muitos livros, quadros e assim vai. Dalí procurou desenvolver em sua pintura a atitude de quem recusa a lógica que rege a vida comum das pessoas. De acordo com ele, ao pintar, é preciso desacreditar da realidade do modo como nós a percebemos, como nós a vemos. Então tem que desacreditar, tem que ficar meio assim, doidão. São ideias que podemos encontrar como fundamento das obras, como o casal com as cabeças cheias de nuvens, natureza morta animada. Dalí, aos 6 anos, quando acreditava que era uma garotinha, olha que viagem, ele pensava que era uma garotinha, o cara já estava iniciando o processo dos transgêneros aí, E levantando, né, a pele da água para ver um cão dormindo à sombra do mar. Não faz o menor sentido, né? Imagina, a água não tem pele, mas aí no quadro é como se ele levantasse a pele da água e lá embaixo teria um cão dormindo. E também a Descoberta da América por Colombo. Então, nessas obras podemos encontrar muitas das ideias do surrealismo, comentadas até aqui. As representações absurdas e ilógicas, os conjuntos irreais, tudo isso faz parte do movimento. Mas há outro aspecto que é preciso observar, pois era considerado gracioso para o artista a arte do desenho. Então, tem que saber desenhar, não é tipo, vou fazer algo surreal aqui e desenho umas coisas bem feias, não, tem que saber desenhar. Para Max Gerard, editor do livro Dalí, que contém imagens e ideias do artista, Salvador Dalí declarou a respeito da pintura: comece desenhando e pintando com os amigos mestres, depois faça como quiser, será sempre respeitado. Entenderam? Ele ele colou nos amigos que eram famosos, e aí depois, quando ele tinha nome e tal, ele começou a desenhar o que realmente estava dentro dele, a essência dele como artista. E isso é muito importante, né? Porque esse negócio de ficar copiando, ficar na barra do outro, não presta. Então, nesse mesmo livro, ele valoriza uma ideia do pintor neoclássico francês, que se chama Ingres. Para esse cara, o desenho é a essência da pintura. E aí tem um monte de quadros aqui, que vocês vão ver também. E olhando atentamente as imagens do artista reproduzidas nestas e nas próximas páginas, né, que vocês vão ver, é impossível não reconhecer o talento de Dalí para desenhar e pintar. Além dele, entre os pintores que criaram cenas que podem ser consideradas surrealistas estão Max Ernst e René Magritte, que também fizeram obras impressionantes. E aí, para terminar, nós temos a pintura inquietante de Chirico. Gente, não é brincadeira, o nome é esse mesmo, Chirico. De Chirico. Giorgio
de Chirico desperta a atenção dos apreciadores da arte pelas construções que realiza em suas pinturas e esculturas que provocam a imaginação de quem olha. O tema de muitas de suas obras são paisagens urbanas, mas as cidades de seus quadros são desertas, melancólicas, iluminadas por uma luz estranha, como podemos ver em As Musas Inquietantes. Dê uma olhadinha lá. Na tela reproduzida das musas, inquietantes, os edifícios aparentemente vazios assumem um aspecto inquietante e a cena parece ser dominada por um silêncio perturbador. Agora pensa, alguém consegue pintar um negócio desse? Para observar melhor a pintura de Chirico, é interessante entender a referência às musas, porque esse é um tema recorrente em sua arte. Segundo a mitologia grega, as musas eram divindades, filhas de Zeus, que dominavam a ciência e a arte e que por isso inspiravam poetas, pintores, escultores, enfim, todos os artistas. Sobre o fato de esse artista considerá-las inquietantes, o observador só pode levantar hipóteses, porque não sabemos, Não sabemos por que ele achava essas musas inquietantes. Giorgio foi também um importante escultor. Ele reproduziu na escultura figuras que imaginou e representou na pintura, como musas, trovadores e arqueólogos. É como se ele desejasse dar volume a essas figuras, que na pintura foram representadas com linhas e cores sobre uma superfície plana, somente com largura e altura. É uma produção assim que podemos ver na peça de bronze As Musas Inquietantes. Então ele faz o quadro e depois ele faz a escultura. Alguns críticos viram nos elementos da pintura e da escultura de Giorgio uma oposição entre a técnica precisa com que o artista compõe uma cena e a inquietação que essa arte desperta em quem olha. Bom, é isso. Eu espero que vocês assistam essa aula acompanhando o PDF e ficamos por aqui.